Alexandre Carvalho, dos blogs Geografia Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs. Continuando com mais um filme, a continuação desse livro, Olímpia 1960, de Jugend der Welt in Rom und Squaw Valley. A quinta parte do livro. Um livro extenso, muitas fotos, então que exige uma maior quantidade de comentários. As competições de luta, aqui a luta greco-romana, o alemão Lothar Metz com o italiano Magnani. Logo abaixo, o campeão da categoria pesada, o Wilfried Dietrich contra o Kubat da Tchecoslováquia. E aqui o italiano Ignazio Fabra contra um representante belga. E aqui outro, o Nizola da Itália, enfrentando o representante do Japão, o Yugoslavo Vukov contra o sueco Franz Force. As competições de luta greco-romana desses Jogos Olímpicos. Mais um momento, o Dietrich, que obteve medalha de prata na luta greco-romana e ouro no estilo livre, na categoria mais pesada. Mais um momento aqui da luta, Ignazio Fabra, da Itália, contra um representante da Alemanha. A vitória ficou com o Dumitru Pervulescu nessa categoria. Na categoria galo, vitória do soviético Oleg Karavayev, conquistou a medalha de ouro. O turco Muzahir Sili foi o campeão na categoria pena, o Muzahir Sili. O soviético Avitandilo Koridze foi o vencedor na categoria leve. E na categoria meio-média, vitória do turco Mithat Bayrak. Embora aqui haja a foto do medalhista de prata, o Maritinik, Günther Maritinik, da Alemanha. Dimitar Dobrev, da Bulgária, vencedor da categoria média. Na categoria meio pesada, a vitória ficou com um turco, Tevfik Kiss. E na categoria mais pesada, a vitória do soviético Ivan Bogdan. Aqui o Dietrich sobre o Ivan Bogdan, que foi o campeão da categoria mais pesada na luta greco-romana. As competições de boxe, aqui o alemão, o Günther Siegmund, enfrentando o representante da Romênia, Mario Tan. Mais disputas de boxe, categoria mosca, vitória do Torok, da Hungria. E na categoria galo, vitória do Oleg Grigoriev, da União Soviética. Aqui uma foto do alemão Rauscher contra o Nag, da Hungria. Mais fotos, o Francesco Musso, da Itália, vencedor na categoria pena, medalhista de ouro na categoria pena, e o campeão da categoria leve, o polonês Kazimierz Pazdzior, a única medalha da Polônia de ouro nesses jogos, embora a Polônia tenha conquistado 7 medalhas. Na categoria meio-médio, a vitória do Bohumil Nemeček, da Tchecoslováquia, e na categoria, aliás, meio-médio ligeiro, na categoria meio-médio, vitória do italiano Giovanni Benvenuti, festejado Benvenuti. Os norte-americanos deram um show nas categorias mais pesadas. A médio ligeiro, Wilbert McClure conquistou a medalha de ouro. Na categoria média, a vitória do Edward Crook. E na categoria meio pesada, a vitória do Cassius Clay, famoso Mohamed Ali. Aqui a foto do italiano Saraldi, medalha de bronze. E aqui um representante da Suíça, o Büchli, Francesco De Piccoli, da Itália, vencedor da categoria pesada, obteve a medalha de ouro na categoria pesada. As competições de ciclismo, prova de estrada, competição por equipes, estrada por equipes, e aqui uma competição da prova de velocidade tandem. Mais competições de ciclismo, pódio da prova de perseguição por equipes, vencida pela Itália diante da Alemanha e da União Soviética, e o italiano Santi Gaiardoni, que venceu as provas de velocidade e do quilômetro contra o relógio. Não sei se essa foto se trata do Gaiardoni ou não, precisa confirmar, mas não há nenhuma legenda na foto, apenas a menção às vitórias do Gaiardoni. Os italianos, o Giuseppe Beghetto e o Sergio Bianchetto, campeões na velocidade tandem, à frente da Alemanha e da União Soviética.
E de novo, aqui na estrada por equipes, a vitória dos italianos diante de alemães e soviéticos também. Os pódios foram fortemente dominados por representantes da Itália, Alemanha e União Soviética. Viktor Kaptonov, vencedor da prova de estrada, primeiro soviético campeão no ciclismo, única prova não vencida pelos fortíssimos competidores da Itália, que ganharam 5 das 6 medalhas de ouro em disputa. Uma largada aqui nas provas de natação, e John Conrads e Ilse Conrads, da Austrália, né, a juventude australiana, né, a nova geração de nadadores da Austrália. O americano Lance Larson, que ficou em segundo lugar na prova de 100 metros livre, possivelmente com um erro da arbitragem. O estádio de natação, onde foram disputadas as provas de natação, e a Ingrid Kramer, da Alemanha, a super campeã dos saltos ornamentais, campeã no trampolim e na plataforma. Mais competições de natação, a dramática chegada dos 100 metros nado livre, né? A vitória aqui a disputa entre o John Devitt e o Lance Larson, que possivelmente é o brasileiro, o Manuel dos Santos Júnior, que obteve a medalha de bronze, e o pódio da prova, o Lance Larson dos Estados Unidos, prata, e o John Devitt da Austrália, o campeão da prova, medalhista de ouro. A prova de 400 metros nado livre, vencida novamente pelo australiano Murray Rose, venceu o Yamanaka do Japão e o Conrads da Austrália. E aqui o John Conrads, que foi o campeão da prova dos 1.500 metros, à frente do Murray Rose e do George Breen. O Yamanaka não obteve medalha nos 1.500 metros. O John Conrads impediu o bicampeonato do Murray Rose, que havia sido o campeão em 1956. E aqui o Murray Rose limitou-se à medalha de prata, e o norte-americano George Breen ficou com a medalha de bronze. Lembrando que o Breen foi bronze também em 1956 e o Rose havia sido o campeão da prova. A australiana Dawn Fraser, vencedora da prova de 100 metros nado livre, à frente da norte-americana Christine von Salza, que foi a campeã, foi a vencedora da prova de 400 metros estilo livre. Dessa vez a australiana Dawn Fraser, que foi a medalhista de prata em 1956, não conquistou medalha. A Suécia pegou a medalha de prata e a Holanda a medalha de bronze nessa prova, vencida pela norte-americana Christine von Salza. A prova masculina do 4x200 nado livre, os Estados Unidos, com uma equipe poderosíssima, conquistou a medalha de ouro, bateu a equipe japonesa e a equipe australiana, prata e bronze respectivamente. E no 4x100 livre feminino, o revezamento norte-americano garantiu a medalha de ouro, mais uma medalha de ouro para Christine von Salza. David Taylor, da Austrália, conquistou o bicampeonato na prova de 100 metros nado de costas, superou os representantes dos Estados Unidos, mais uma medalha de ouro para a Austrália. A Austrália e os Estados Unidos conquistaram 4 medalhas de ouro cada um nesses Jogos Olímpicos na natação masculina. E a norte-americana Lynn Burke foi a vencedora da prova feminina dos 100 metros nado de costas. Superou a representante do Reino Unido e do Japão. Grande resultado da Lynn Burke, dos Estados Unidos. A prova de revezamento, 4 por 100 metros, estilo medley, que ingressou no programa olímpico pela primeira vez. A vitória dos norte-americanos, novamente, os Estados Unidos com a medalha de ouro, à frente da Austrália e do Japão. Grande resultado para os competidores do Japão, né? Mais um pódio do Japão. David Taylor, da Austrália, aqui, ó, o campeão dos 100 costas, sendo medalhista na prova do nado medley. E o Lance Larson dos Estados Unidos podendo comemorar finalmente uma medalha de ouro. Aqui o revezamento feminino do 4x100 medley, uma fácil vitória das norte-americanas, né? As norte-americanas tinham a Caroline Schuller, campeã dos 100 borboleta, e a
Lynn Burke, campeã dos 100 metros nado de costas. Então, naturalmente, o domínio seria dos Estados Unidos. E ainda a Christine von Saltz, a prata dos 100 livres. Mais um campeão aqui, o norte-americano, Mike Troy, que venceu a prova dos 200 metros nado borboleta. E a norte-americana Caroline Schuller, a vencedora dos 100 metros, também no estilo borboleta. Grande resultado para os Estados Unidos. Mais um grande campeão dos Estados Unidos. Aqui William Mulliken, ladeado pelo Ozaki do Japão e o Mansenides da Holanda. Conquistaram medalha no nado de peito. Os Estados Unidos não são tão fortes no nado de peito como são em outros estilos, mas mesmo assim conquistam suas medalhas de ouro. Anita Lonsbrough, do Reino Unido, campeã dos 200 metros nado de peito, à frente de duas representantes da Alemanha, a Wiltrude Ursmann e a Barbara Goebel, que são vistas aqui nessa foto. Ursmann e Goebel. Domínio do Reino Unido. Mais fotos, o estádio da natação, a Dawn Fraser, vencedora dos 100 metros nado livre. Aqui é Ursel Brunner, da Alemanha, ganhadora de 2 medalhas em revezamento. E aqui o poderoso revezamento norte-americano. Christine von Saltzer, Caroline Schuller, Kempner e Lynn Burke. Timaço norte-americano. Saltzer, Schuller, Kempner e Burke. 3 campeãs individuais nesse fantástico revezamento dos Estados Unidos. As poderosas norte-americanas. Mais provas aqui da natação. A Caroline Schuller, dos Estados Unidos, vencedora dos 100 metros borboleta. A Wiltrude Urselmann, da Alemanha, prata nos 200 peito. E aqui embaixo, o William Mulliken, dos Estados Unidos, vencedor dos 200 peito. E o Mike Troy, dos Estados Unidos, vencedor dos 200 borboleta. Grande desempenho dos Estados Unidos. 3 campeões dos Estados Unidos nessa foto. O Murray Rose, que venceu a prova dos 400 livres aqui à frente. E é uma disputa aqui nos 1500. Yamanaka do Japão contra o Rose e o Conrads. Disputando aqui a medalha, né, na prova dos 1500. Yamanaka não ganhou medalha nos 1500, lembrando disso. As competições de canoagem. Aqui a prova de duplas, que a Alemanha obteve a medalha de prata, perdeu para a União Soviética. Uma largada do revezamento, 4 por 500 metros na canoagem, no caiaque. E aqui mais uma prova também do caiaque, que é a troca. Um caiaque chegava, o outro saía. Nesse revezamento 4 por 500. Única vez que a prova foi realizada em Jogos Olímpicos. As provas de remo, a Alemanha campeã no 8 com, obteve a medalha de ouro no 8 com, venceu também no 2 com, também no 4 com. Nas 3 provas com timoneiro, a Alemanha garantiu a medalha de ouro. Vyacheslav Ivanov, cumprimentando Achim Hill, medalha de prata no esquife individual, e o Vyacheslav Ivanov, da União Soviética, conquistando o bicampeonato. E mais uma prova do 200. Teve a vitória da União Soviética. E aqui as competições de vela. As competições de vela, a classe Star e a classe 5,5 metros. O lance do polo aquático. Entre Hungria e Holanda. E aqui mais um momento da partida de polo aquático. Aqui não fala
Não fala que jogo que é. Talvez seja o mesmo, né? Hungria e Holanda. Os vários pódios aqui, vários campeões, né? Um momento de alegria aqui da australiana Dawn Fraser, vencedora da prova de 100 metros, conquistando o bicampeonato. Aqui a Von Salza dos Estados Unidos, que venceu a prova de 400 metros, Stewart do Reino Unido. O John Conrads, australiano, vencedor dos 1.500 metros. Os norte-americanos aqui, campeões no revezamento 4x400, grande resultado do Otis Davis. E o cumprimento no pódio, Walkowiak da Polônia, Zentes, e Antonina Seredina na prova de canoagem. Prova de 800 metros, a Jones da Austrália, junto com a Shevtsova da União Soviética e a Donat da Alemanha. O Otis Davis comemorando sua vitória nos 400 metros. O alemão Tserta, campeão do 2 com. Ele era o timoneiro do 2 com. E o etíope, Abebe Bikila, campeão na maratona. Aqui momentos dos saltos ornamentais, são fotos sobrepostas, a Paula Pope, Ingrid Kramer e Birte Hansson. Paula Pope, Ingrid Kramer e Hansson. E aqui entre os homens, né? Lembrando que a Pope conseguiu 2 medalhas de prata e a Ingrid Kramer conseguiu as 2 medalhas de ouro. Entre os homens, o Gary Tobian, que foi campeão no trampolim, e aqui as 2 fotos do Sam Hall dos Estados Unidos. Saltos ornamentais. Uma das premiações, a Ingrid Kramer, ladeada pela Paula Pope, pela soviética Ninel Krutova, que obteve sua única medalha. A única medalha da União Soviética na natação e nos saltos ornamentais foi conquistada por ela, Ninel Krutova. Aqui a prova de trampolim, a Ingrid Kramer foi a campeã tanto no trampolim quanto na plataforma. Mais um salto da Ingrid Kramer, campeã aqui na plataforma. As disputas masculinas, o Sam Hall, ladeado pelo Gary Tobian e pelo mexicano Botelha. Grande resultado dos Estados Unidos. Tobian havia ganhado medalha de prata nos Jogos de 1956. E aqui o Robert Webster, campeão da prova de plataforma, e aqui ele realizando o seu salto. As competições de polo aquático, a vitória da Itália, à frente da União Soviética e da Hungria, no pódio, grande resultado da Itália. E as competições de remo, aqui os barcos, né, o comprimento, o tamanho dos barcos, a diferença entre eles, a disposição dos remos. O soviético Vyacheslav Ivanov, campeão do esquife individual, obteve medalha de ouro. E aqui os tchecos, Schmidt e Kozar e Schmidt, que venceram a prova de esquife duplo. Os alemães, campeões do 2 com, aqui o menino, o Tserta, de apenas 13 anos, Klaus Tserta, o Henneberg e o Nubel, que ajudaram a Alemanha a conquistar essa medalha de ouro no 2 com. O 200, vencido pelos soviéticos, à frente de Áustria e Finlândia. A prova do 4 com a Alemanha conquistando a medalha de ouro, lembrando que a Alemanha venceu as 4 provas com timoneiro, as 3 provas com timoneiro, e o 400 vencido pelos Estados Unidos, única medalha de ouro dos Estados Unidos no remo, nesses Jogos de 1960, porque foram a grande decepção da prova do 8 com, na qual eles são tradicionalíssimos, e tiveram que nem medalha pegar, tiveram que se curvar diante da superioridade da Alemanha. As provas de canoagem, o dinamarquês, o Erik Hansen, conquistou a medalha de ouro na prova de caiaque individual. Os suecos, o Gert Fredriksson e o Sven Stjodelius, venceram o caiaque duplo 1.000 metros.
E os alemães conquistaram a medalha de ouro no revezamento do caiaque 4 por 500 metros, chegando à frente da Hungria e da Dinamarca. Por isso até que o Hansen tem 2 medalhas aqui, ó, nessa premiação. Grande resultado da Dinamarca. O János Párt, da Hungria, venceu a prova de canoa, prova individual de canoa, à frente do soviético Silaev e do Leon Hotman, da Romênia, que foi o campeão em 1956. E aqui os soviéticos, Leonid Geitor e Igor Makarenko, que conquistaram a medalha de ouro na prova de duplas da canoa canadense. O pódio feminino da prova individual, Therese Zentz, da Alemanha, prata, Antonina Seredina, da União Soviética, medalha de ouro, e a Walkowiak, da Polônia, medalhista de bronze. Canoagem, grande domínio de Hungria e União Soviética. A prova feminina, primeira foto que aparece a prova feminina, as alemãs, ganhadoras de medalha de prata, Therese Zentz e Ingrid Hartmann, as soviéticas Maria Shubina e Antonina Seredina, e as representantes da Hungria, tradicional Hungria, que obteve a medalha de bronze. As provas de vela, a classe Flying Dutchman, aqui o desenho das classes, cada uma, né? A classe Dragão, a classe Star, a classe Finn, 5,5 metros, também aqui 5,5 com a vela, né? Com a Perlund, que é a Flying Dutchman, a premiação da Flying Dutchman, Dinamarca, Noruega e Alemanha. A Noruega conquistou a medalha de ouro, né? Dinamarca prata, Alemanha bronze. Aqui o pódio da prova. Mais uma prova aqui da vela, os 5,5 metros, que teve a vitória dos Estados Unidos. E a prova na classe Star, vencida pela União Soviética. O Paul Elvström, da Dinamarca, campeão aí na classe Finn, 4ª medalha de ouro individual dele na vela. E os gregos, com o príncipe da coroa, Paul, conquistando a medalha de ouro na classe Dragão. O príncipe grego, campeão na vela. As disputas de hipismo, aqui o hipismo, Hans Stein, estudando russo, as competições de vela. O Fritz Tiedemann, da Alemanha, na prova de saltos, grande Fritz Tiedemann. Aqui um cavalo que teve problemas, né? Geralmente é na prova de concurso completo, que os cavalos sofrem muito, a prova de adestramento e a prova de saltos. E a prova de saltos. Rainer Klink. É estranho Rainer Klink porque fazendo pulo aqui, mas o Rainer Klink geralmente ele era do adestramento. Só se for outro Rainer Klink da Alemanha. Os pódios, a prova do concurso completo de 3 dias, o Anton Büchler, da Suíça, foi medalhista de bronze, o Lawrence Morgan, da Austrália, medalha de ouro, e o Neil Leaves, também da Austrália, medalha de prata. Grande domínio da Austrália nessa prova do concurso completo. Por equipes, a Austrália arrebatou a medalha de ouro à frente da Suíça e da França. A prova individual de adestramento, a vitória do soviético Sergei Filatov, à frente do suíço Gustav Fischer e o alemão Josef Neckermann. Filatov tornou-se o primeiro campeão da União Soviética na prova de hipismo e também prova de adestramento.
os irmãos, né? Aliás, o Raimundo Dínzio sendo cumprimentado pelo Hans-Günther Winkler. Dínzio foi campeão da prova de saltos, o Winkler havia sido campeão em 1956 e não conquistou medalha, ficou apenas na 5ª colocação em 1960. Aqui o Winkler fazendo o seu salto. Mais momentos da prova de saltos, do hipismo. Aqui é o Chuck Moelle, o Tiedemann e o Winkler conquistando a medalha de ouro no salto por equipes. Eles haviam sido campeões também em 1956. E aqui o Piero Dínzio realizando um salto. Outro, Alvin Schuckmuller, da Alemanha, foi campeão da prova. E mais fotos, né, dos saltos. O Raimundo Dínzio, da Itália, campeão. Né, e o seu irmão Piero Dínzio também. E abaixo, né, o David Broom, do Reino Unido, medalhista de bronze. O americano George Morris, o Fritz Tiedemann, da Alemanha, e o Hans-Günther Winkler, também alemão. Essa prova de saltos, né? Aqui, ó. O Raimundo Dínzio, da Itália. Piero Dínzio, os irmãos Dínzio. Vou encerrando por aqui, terminar esse livro, vou precisar de poucos minutos. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e o canal no YouTube Sovurs. Obrigado e até o próximo vídeo para fazer o encerramento desse fantástico livro dos Jogos de 1960, Olímpia 1960. Obrigado e até a finalização do livro.